Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 25 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Ou conversão, ou morte. Quem não dá frutos de conversão vai morrer igual àqueles galileus trucidados por Pilatos, ou igual àqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé. Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Os frutos do discípulo de Jesus são interiores e exteriores. O fruto interior é a conversão, a mudança de vida, a renúncia ao pecado, a ruptura com o mundão. E o fruto exterior é o testemunho, a evangelização, as obras de bem, de amor e de misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Digo-vos, se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou conversão ou morte. Este é o lema que se confirma todo dia. Frequentemente fazemos esta dura reflexão na Missão Belém. Quantos irmãos gravemente doentes temos nas nossas casas? Irmãos que conhecemos com certa saúde quando os acolhemos pela primeira vez, mas infelizmente não ficaram. Voltaram para a rua, arrumaram uma briga e retornaram sem uma perna, sem um braço, com um pedaço de intestino a menos, um afundamento craniano, vegetando por causa de uma machadada que receberam na cabeça, retornaram mutilados e acabados por uma infecção não curada, retornaram pele e osso, prestes a morrer pelos vícios da cracolândia. E quantos nem voltaram e morreram na rua, numa briga ou pelas consequências das drogas? Quantas centenas se encontram na cadeia? Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo jeito, fala Jesus. Se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Jesus está apontando aqui para a verdadeira conversão, que deve ser profunda, total e envolvente. Nada de nós pode ficar fora dessa conversão. Não posso ser convertido da cintura para cima, não posso achar que sou todo convertido, exceto a minha boca, no sentido que ainda está cheia de palavrões. Não
posso achar que sou convertido se meus olhos ainda procuram maldade. Não posso achar que sou convertido se o meu nível de orgulho está lá em cima. É verdade que não assalto mais, não busco droga e prostituição, mas será que me libertei da droga do orgulho? Não posso justificar todo o meu pecado dizendo que a carne é fraca e esquecer que Jesus capacita, que também redimiu a nossa carne. Convém lembrar aqui a terrível e clara segunda carta de Pedro, que frequentemente também citamos. São Pedro está falando aqui dos convertidos desconvertidos. Não está falando dos pagãos, mas dos convertidos desconvertidos. Está falando dos que se desviam e abandonam o caminho da igreja. Ele diz assim: como animais irracionais, por natureza destinados à captura e à ruína, estas pessoas que blasfemam contra o que não conhecem vão apodrecer na sua própria corrupção. Fazem do excesso o seu prazer em pleno dia. São nódoas e imundícias, entregando-se a seus prazeres. Estão sempre espreitando algum adultério, são insaciáveis no pecar. Seduzem aqueles que são inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. São destinados à maldição. Essa gente são fontes sem água, nuvens impelidas pelo furacão. Espera-os a escuridão das trevas. Prometem-lhes a liberdade, enquanto eles mesmos continuam escravos da corrupção, pois cada um é escravo de quem o domina. De fato, se pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo escaparam uma vez da contaminação do mundo, mas novamente se deixaram enredar e por ela são dominados, no fim estão piores do que no começo. Melhor seria que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, abandonar o santo preceito que lhes foi transmitido. Neles se verifica o que com verdade diz o provérbio: o cão volta para o seu vômito e a porca lavada tornou a revolver-se na lama. São Pedro está falando aqui das pessoas que se converteram e depois voltaram ao lixo de antes. Está falando dos que se convertem e desconvertem. A morte será pior para os que se desconvertem, porque abandonaram o bom caminho, pelo orgulho de não aceitar uma correção, pela fadiga da própria conversão. Abandonaram o bom caminho para pegar atalhos de falcatruas e mentiras. Voltam à fossa de antes, sempre se justificando e encobertando a verdade. Terrível será a punição para aqueles que, conhecendo a verdade, não a seguem, para aqueles que caem no laço do orgulho e se fecham. A morte chega sem misericórdia para aqueles que abandonam o caminho certo. A culpa de quem se converte e desconverte, segundo o vento que vem, consiste em brincar com Deus, se fantasiar de convertidos e ter um coração encardido. Pelo contrário, a conversão é uma inversão total de marcha. Conversão significa adquirir o gosto de Deus e acabar de comer vagens de porcos. Conversão significa voltar a ficar na casa do Pai, sem fugir dele mais uma vez. Conversão significa cortar com um passado de vícios e viver na liberdade daquele que nos resgatou. Quem tem saudade das cebolas de Egito, ou seja, das porcarias do mundo que deixou, não está bem convertido. Jesus diz com força e com clareza: se teu olho direito te leva à queda,
arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perderes um de teus membros do que todo o corpo ser lançado ao inferno. Se a tua mão direita te leva à queda, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perderes um de teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. A conversão consiste em arrancar não os nossos olhos, mas os vícios que cegam os nossos olhos e sufocam a nossa vida. Aqui precisa explicar uma coisa que os agricultores e os jardineiros sabem muito bem. Quando tem uma erva daninha no meio de um maravilhoso gramado ou no meio de um campo cultivado, precisa arrancá-la logo, antes que se espalhe e tome conta do campo, sufocando a colheita. Mas quem arranca deve prestar muita atenção, primeiro para não arrancar as plantas boas que estão ao lado das ruins, e segundo, precisa arrancar bem, sem deixar raízes no solo. Aqui está o segredo das coisas e o sentido desta meditação. Não podemos pensar que uma pessoa que arranca somente as folhas de cima de uma erva daninha resolveu o problema. Em breve esse mato venenoso brotará novamente, mais viçoso do que antes, e tomará conta de tudo. O mesmo acontece na nossa vida. Se não arrancarmos bem os nossos vícios, se não os arrancarmos até as últimas raízes, eles voltarão com maior força e nos sufocarão e provocarão a nossa morte, como diz Jesus. Na verdade, o trabalho de limpar o campo das ervas daninhas é contínuo, porque elas nunca acabam, como bem sabem os agricultores. A conversão é todo dia, toda hora. Se a gente não limpa bem o terreno, os vícios voltarão de forma pior. Jesus o diz claramente. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos à procura de repouso e não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando chega, ele a encontra desocupada, varrida e arrumada. Então ele vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá também a esta geração má. Quem está em pé, cuide de não cair. Não basta achar que nos convertemos um dia. O que aconteceu naquele primeiro dia da nossa conversão é que mudou a cor da nossa casca. Mas quando vai mudar o nosso coração? Quando vão mudar as camadas profundas do nosso coração? Quando vai mudar aquele orgulho doentio que me leva aos vícios da droga, do alcoolismo? Se eu não venço este orgulho doentio, ele me levará para o inferno terrestre, para as cracolândias da vida e também para o inferno eterno, se eu não buscar a minha conversão sincera todo dia, de todo o coração. Com essa reflexão no coração, vamos ouvir de novo a palavra que hoje a liturgia nos oferece. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha.
Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Vamos agora dedicar 1 minuto para sublinhar bem e anotar as frases que mais nos atingem. Nesse momento, pensar em um propósito que nos ajude a colocar em prática o forte convite à conversão que Jesus nos faz nessa manhã. Vamos agora dedicar mais 1 minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Quem se converter, viverá. Paz e alegria a todos. Liberta-nos, Senhor, da desconversão. Paz e alegria a todos. Senhor, teu povo, levantai os que caíram, profetizamos tua restauração. Ressuscitai os que estão mortos, aos cansados dai vigor, vem, converte os nossos corações. Pois nós dependemos da tua graça e somente ela nos basta. Na nossa fraqueza tua força habitará e nos dará salvação, libertação, conversão. Novo povo surgirá. Despertai, Senhor, teu povo, levantai os que caíram, profetizamos tua restauração. Ressuscitai os que estão mortos, aos cansados dai vigor, vem, converte os nossos corações. Nós dependemos da tua graça e somente ela nos basta. Na nossa fraqueza tua força habitará, nos dará salvação, libertação, conversão, e novo povo surgirá. Nós dependemos da tua graça e somente ela nos basta.